3, 2, 1, vai. Bom, Raul, a gente já falou sobre a questão da estereotipação do gay, na época ali da ditadura militar e tudo mais. Mas tinha também a questão da pornochanchada. Sim. Né? E aí, a Fernanda Pessoa, que é uma outra cineasta que tem até um documentário sobre a pornochanchada, ela diz que a pornochanchada é um estilo dramaturgo que ninguém gosta de ver, mas gosta de assistir. Né? E é tão mal visto pela sociedade quanto a homossexualidade, né? Como a gente já tinha falado anteriormente. Por que você acha que existe isso? Bom, a pornochanchada, na verdade, ela surgiu que era uma coisa para driblar a censura. Então ali se falava as coisas, não eram filmes de sexo explícito, mas eram filmes, vamos dizer assim, eróticos, vamos dizer assim, onde era explorada a sensualidade, a sexualidade, enfim, se tinha uma coisa com sexo. Mas, na verdade, ali queria se discutir outras coisas por debaixo do pano. A gente tem um exemplo bem claro com a Xuxa, agora nesse documentário dela, que ela fala que as pessoas só viam a cena de sexo dela com o garoto. E, na verdade, ali se discutia, que era uma coisa muito mais séria e muito atual, que é a pedofilia. É a história de um adulto se relacionar com uma criança sexualmente. A discussão ali era essa, não o fato sexual em si. Só que ficava mostrando o ato sexual para driblar os outros assuntos, que foi a época da ditadura. O homossexual estereotipado, que era feito naquela época, é porque ficava engraçado, virava meio show. Era uma anedota. Era uma anedota. Então isso cabia, isso podia se fazer, entendeu? Mas era tudo disfarçado, foi a coisa que eu falei, era tudo por debaixo do pano. Então era isso. Essa anedota, ela permaneceu até os anos 2000, né? Porque Sim. A gente chega em Agnaldo Silva com Cro, que é extremamente caricata. Sim. E um personagem que a gente pode considerar emblemático para falar sobre a bicha caricata, né? Sim, mas de uma outra forma também, porque ali, tudo bem, era caricato, era engraçado, mas ele tinha uma profissão. Ele era um mordomo profissional, ele trabalhava, ele era respeitado pelas patroas, então tinha já uma outra visão. Apesar de estar no engraçado ainda, já mostrava esse homossexual mais humanizado, mais inserido no contexto do dia a dia da família brasileira. Sim. Entendeu? E agora quando a gente chega em Vai na Fé, que tem a personagem da Regiane Alves com a Priscila Stein, que é um casal lésbico, né, que tem de fato uma história, como você está falando, que é humanizado, não é como antes que tira a humanidade do personagem. E o personagem do Jean Paulo Borges, não me recordo direito o nome dele, que também tem ali, ele é estudante de direito e tal. Essa nova geração de autores, como a Rosane Schwartzman, que escreve para esse público jovem, você acha que condiz com a representatividade e isso atrai o público para uma dramaturgia que estava em decadência, visto que a audiência das novelas dessa emissora em questão estava caindo cada vez mais? Tem. Ela escreve, o Vai na Fé, ele é uma série de fatores. É valorizar. A família principal é uma família evangélica. Já tem isso. Está pegando um outro público. Né? Que a Record estava pegando com as histórias bíblicas, não sei o quê. Eles pegaram de uma outra forma. Então mostra uma família cotidiana, uma família evangélica, e que ao mesmo tempo ela é do funk, ela é cantora, ela é artista, ou seja, a coisa está muito mais clara.
Você falou, né, tem o casal de mulheres. A atriz principal, ela é casada com o vilão, ela tem uma relação heterossexual e descobre, olha que coisa do dia a dia de hoje em dia. Trabalha né? a bissexualidade também. Que cabe a bissexualidade. Você falou do menino, que eu também não lembro o nome, que ele se apaixona, mas ele agora está grávido, né? Porque a mulher está grávida, né? Mostra também a mesma coisa da bissexualidade. Mas olha que coisa legal. Nessa mesma novela, o produtor da Renata Sorrah e do Luiz Lorenzo, ele é um homossexual, ele tem uma relação com outro jornalista, os dois têm uma profissão completamente inseridos dentro de um contexto e não são homossexuais estereotipados. Então, a gente percebe que são homossexuais, mas ninguém ali é afetado. Os dois são homens, que gostam de homens. Sim. Que isso é a coisa moderna, é o que é o dia a dia. Porque a gente tem muitos homossexuais hoje em dia que estão inseridos, advogados, médicos, jornalistas, que a coisa hoje em dia, a gente vê a normalidade da coisa. Que são profissionais, eles não precisam ser afetados, caricaturados, são homossexuais, mas que estão inseridos no contexto do cotidiano da vida humana, das grandes cidades, das pequenas, em qualquer lugar. É interessante você falar da importância de demonstrar o cotidiano da vida humana, porque, como diz Aristóteles, a arte imita a vida. Né? É o espelho da vida. É o espelho da vida. E faz parte. E trazer essa... faz parte também. E trazer essa realidade de uma forma que não é estereotipada é muito importante para os dias atuais. Sim, sim. É o cotidiano, é o espelho da vida, que é como a vida é encarada hoje em dia. O protagonismo nessa novela também dos afrodescendentes. Sim, a Sharon Menezes, e tudo misturado. Sim. Por acaso, o Ben e a Sharon são dois negros. Mas ela antes estava com o outro. Ele era casado com Carolina Dickman. Carolina Dickman, loura. Loura, símbolo sexual. Símbolo sexual, você entendeu? Tá tudo hoje em dia muito claro. Por isso esse sucesso dessa novela. As pessoas, ela está muito próxima do nosso cotidiano, da vida como ela é. Não tem nada maquiado, nada... E outra coisa, vai na fé, né? E você acha que essa novela representa o futuro da teledramaturgia brasileira ou ela é um acontecimento à parte que vai ficar como um marco e as próximas produções, como por exemplo Terra e Paixão de Valci Carrasco, que já tem uma abordagem completamente diferente, inclusive tem o gay estereotipado, que é o Kelvin, isso vai permanecer ou... Eu acho que isso foi um marco. O marco, como eu já falei do Nossa Senhora das Flores, dos anos dourados, dos anos rebeldes, isso é um outro marco, porque a vida evolui, né? A gente vai caminhando, assim caminha a humanidade. Vamos lá para trás. Entendeu? São marcos. Ela realmente marcou. Só que é daí para frente. Eu acho que as coisas agora vão ser... Quem sabe não vai ter um protagonismo mesmo de uma novela de um casal homossexual. Porque um casal de negros já tem. Nessa novela, o protagonismo do Vai na Fé são dois afrodescendentes, Sim. que é o Ben e a Sharon. Agora, quem sabe, aí ó, outro marco, a evolução, que mostre como plano de um casal homossexual, que seja feminino, masculino. Sim. E o que você espera, assim, depois de anos de carreira, tendo passado pela ditadura, pelo final da ditadura, estando ainda hoje em ativa na dramaturgia, mesmo que não no audiovisual, o que você espera da dramaturgia no futuro?